Nos Estados Unidos, o assassinato de um homem negro por um policial branco trouxe de volta e com muita força a discussão sobre racismo. Naquele país, já são quase 2 semanas de protestos públicos em que a população, tanto negra quanto branca, pede o fim de casos como o da morte de George Floyd e mudanças nas estruturas policiais de todas as esferas governamentais americanas. O impacto do momento pelo qual passam os Estados Unidos é percebido em muitos lugares do mundo, aqui no Brasil inclusive. Voltou-se a falar muito intensamente sobre racismo, um fenômeno que, sem dúvida, ainda está presente entre nós. E é por isso que a edição 2 do Reverberando é dedicada a entender melhor algumas questões cruciais relacionadas ao racismo, entre elas a origem dessa problemática social, que ainda gera segregação e sofrimento para muita gente, e por que ela persiste nos dias atuais. Além de mim, Thiago Denardi, Lincoln Busata e Matheus Guima, o time original do Reverberando, nós temos hoje a participação muito especial do professor Jonas Fagno, que é graduado em Filosofia, especialista em História do Brasil e mestre em Ética e Filosofia Política. Professor, muito obrigado pela disponibilidade. O senhor é o primeiro convidado nesse formato que a gente quer implementar aqui, que é sempre trazer alguém para debater conosco. Por isso, seja muito bem-vindo e vai ser um prazer trocar uma ideia aí com o senhor. Obrigado, professor. Olá, obrigado vocês pelo convite, né? O Lincoln que entrou em contato, o Thiago e o Matheus aí, né? Para nós é uma satisfação no sentido de poder pensar junto, de poder refletir, né? Esse é um tema tão importante e que assola não só o Brasil, mas o mundo, por assim dizer, com essa problemática. Em alguns países isso é um problema mais forte, né? Outros países isso já está, digamos assim, não dá para se dizer superado, mas é mais brando, né? Já nível de civilização talvez um pouco mais elevada, mas enfim, é um prazer contribuir com vocês e, enfim, pensar junto e refletir, né? Professor, eu acho que, no geral, as pessoas conhecem, mas é importante, talvez, até fazer essa contextualização. Como é que começa o racismo aqui no Brasil, hein, professor? Olha, se me permitem, assim, talvez eu possa comentar um pouco, assim, essa ideia, né, de uma raça superior, de um povo superior ao outro, né? Isso a gente tem uma origem, enfim, nos primórdios da história, vamos dizer assim, né? E aí para nós fazer um ponto, até pela minha formação, na Grécia Antiga, né? Entre os gregos, né? Os helenos, né? E aí para citar talvez um filósofo, o próprio Aristóteles, né? Ele tem algumas passagens assim que a gente poderia localizar como etnocentrista, né? Ou étnicocêntrica, no sentido de que ele coloca um povo superior ao outro. Então, ele mesmo colocava os não gregos, né, como povos inferiores, né? E isso, na tradição da história universal, nós encontramos, né? Quem não era grego era considerado bárbaro. Na época dos romanos, né? Os bárbaros eram os povos que não eram romanos, né? Então você sempre tem no período da história da humanidade, você tem um povo, né? Essa postura etnocêntrica, que é aquele povo que vê o outro como um inferior, que vê o outro como uma ameaça, né? Então isso nós temos uma tradição na humanidade desse comportamento, né? De avaliar os meus costumes, os meus hábitos como superiores ou mais corretos que os hábitos dos outros, né? Então isso
digamos assim, na antiguidade, no período medieval, isso, de certa forma, foi uma constante, né? Quando a gente começa a ter essa discussão em torno do racismo, a gente pode localizar a partir do advento da modernidade, a partir de 1400, 1500, 1600, né? Quando você tem os filósofos e a própria instalação da divisão dos poderes e, sobretudo, essa ideia de que nós todos somos iguais. Né? Por exemplo, Rousseau, John Locke, que os seres humanos, né, comuns de uma mesma natureza. Né? A própria interpretação do cristianismo parte um pouco dessa ideia, né, de que todos nós somos iguais, né? Bom, mas se todos nós somos iguais, então somos filhos de um mesmo Deus. Estou problematizando, tá, Mateus e Lincoln, assim, para a gente ir pensando, né? Então, se todos nós somos iguais, por que há escravos? Por que há classes sociais? Enfim, são temas que começam a surgir, né? Então, essa ideia do racismo, ela começa a aparecer mais precisamente aí a partir da idade moderna, né? Mas não que antes não havia, não tinha. É um conceito moderno, só para a gente localizar, né? Nesse sentido, né? Uhum. E aí, olhando aqui para o Brasil, né, a nossa história, a nossa colonização, ela é fortemente influenciada por isso, né? Nós somos colonizados por portugueses, né, e depois por demais povos europeus que utilizavam da mão de obra escrava como sendo o motor da economia, né? Até 1888, com a abolição, a escravatura, né, o trabalho escravo era a forma, né, de você de girar a economia, né, muito importante para a economia do Brasil, né? Então foram 388 anos de escravidão no Brasil, né? Então isso é extremamente complicado, né, para a origem da nossa cultura no sentido de uma igualdade racial, né? Assim, para a abertura, eu acho que seria por aí, né? Eu queria perguntar para o professor, primeiramente é um prazer recebê-lo com a gente, professor, desse novo projeto, e perguntar o seguinte: ao longo dos últimos meses, nós vimos uma crescente muito grande do racismo, não só no Brasil, mas também como no mundo. Quem acompanha muito futebol vê como isso acontece com os jogadores, principalmente na Itália. Esse é um tema que já tinha que ter sido diminuído, né, professor? Mas por que isso nunca acaba, vamos dizer assim? E por que nesses últimos meses isso se acentuou? Tem alguma razão? Se o senhor pode explicar para a gente, né, dar uma luz, por que isso vem acontecendo ou não? Olha, essa é uma pergunta extremamente difícil de ser respondida, né? Extremamente complicada, mas eu acho que alguns elementos a gente pode utilizar para tentar compreender isso, né? Então, por exemplo, a Europa, se nós observarmos e acompanharmos, né, o noticiário, a gente vem percebendo que nós está se voltando de certa forma, a um conservadorismo, né? A escalada, por exemplo, a ultradireita na Europa, né? Então, com esses movimentos de um retorno ao nacionalismo muito forte, né? Então, você tem isso, por exemplo, na França, você tem isso na Itália, esses partidos que defendem essas ideias, né? Da não entrada de africanos, da não entrada de latinos, enfim, de outros povos, né?
Então esse movimento, ele nos últimos anos, ele ficou mais forte, né, na Europa. Né? Isso ajuda a explicar um pouco esses casos que acontecem no futebol, por exemplo, que você cita, né? Então esse é um dos elementos, né? Um outro é que isso está diretamente vinculado a uma questão, quando você tem estrangeiros, quando você tem pessoas de outros países indo para determinados países, é o medo que as pessoas têm. Aquilo que eu falava antes, uma postura etnocêntrica, né? Primeiro, o medo ao diferente, e o segundo, que é a questão propriamente econômica, né? São pessoas de fora que estão vindo aqui, que daqui a pouco alguém pode pensar assim, vão pegar nossas vagas de trabalho, nós vamos ter que gastar com assistência à saúde, assistência educacional para essas pessoas que vêm de fora, né? E tudo isso gera um caldeirão aí de ideias que gera medo e assusta as pessoas, né? Então, a Europa está vivendo isso também fortemente, né? Assim como próprios Estados Unidos, né? E nós aqui no Brasil, a gente, de certa forma, sempre viveu isso, com momentos mais fortes e outros momentos mais brandos, né? Então, claro que isso não se tem uma resposta, mas para entender a gente tem que olhar como é que funciona a cabeça de um cidadão comum, um cidadão normal ali por exemplo, de uma pequena cidade italiana lá de 5, 10 mil habitantes que vê daqui a pouco 500, 600, 1.000 pessoas desembarcando num navio e indo para aquela cidade, né? Então é bem complexo isso e como isso repercute, né, nas pessoas, esse medo a esse estrangeiro, né? Não necessariamente ao negro, né, na Europa, né, mas Sim. Ao estrangeiro, né, ao oriental, ao africano, ao latino. Lincoln. Opa, beleza. Primeiramente, agradecer aí a participação do professor. E já indo ao assunto, eu estava anotando os detalhes aqui, achei interessante o seguinte, em relação à questão social, por que mesmo tendo pessoas que fazem parte da mesma comunidade, pessoas que convivem já com um certo tempo, e o racismo sendo uma coisa muito antiga, 400, 500 anos que a gente tem registros ali, por que nessa questão social, a gente não consegue vencer esse problema? Todo mundo consegue já identificar isso como uma situação, um problema social, um problema na nossa comunidade, pensando no âmbito local, mas por que, na opinião de vocês, a gente ainda não consegue vencer isso, essa questão racial aqui, numa comunidade pequena como a que nós vivemos? Professor, por favor, faça as honras aí como convidado. Depois a gente dá um pitaco também. Obviamente que assim, Lincoln e Thiago, Matheus, né, isso não é uma resposta, isso que eu vou falar, mas enfim, uma ideia de que como a gente pode interpretar isso, né? Eu por exemplo, né, vou dar o exemplo da minha formação, vou dar o exemplo da minha família, né? Eu particularmente, quando a gente era criança, com, sei lá, 6, 7 anos, que eu consigo me lembrar, que eu faço memória, né? A nossa família é extremamente racista, né? Meus nonos, de um lado, né? O outro lado nem tanto. Mas se usava a imagem do negro, a imagem do estrangeiro, ou a imagem de um outro que não era um descendente de italiano, para causar medo, né? Para, de certa forma, assustar, para ameaçar as crianças, né?
E aí você tem essa reprodução. Como é que se quebra isso, né? Eu só consegui, em partes, quebrar isso, até nem sei se eu não tenho, quem sabe, alguns preconceitos ainda muito arraigados, né? A partir de um processo de educação, né? De um processo que você começa a entender que a questão cor, a questão da aparência, isso não classifica, né? E não qualifica as pessoas, né? Mas é um processo educacional, né? E se vocês me permitem, eu quero só, assim, fazer uma parte aqui do processo educacional no Brasil, de como a gente no Brasil ainda tem que avançar em alguns elementos nesse elemento racial, sobretudo da inclusão, da participação efetiva do negro na nossa sociedade, né? Se a gente pegar a independência do Brasil em 1822, aí nós temos em 1824 a primeira Constituição, né? A Constituição Imperial do Brasil independente, né? Então ali tem os primeiros elementos da educação. Eu até estou olhando aqui um artigo que eu estava relendo ele para essa nossa conversa, né? Essa Constituição de 1924 ela prevê a educação primária gratuita para todos os cidadãos, exceto para os negros e escravos, né? Então, veja, aí nós vamos ter um outro processo, depois em 1827, que também é a primeira lei educacional propriamente dito, mas que não se dava acesso aos escravos, né? Depois nós vamos ter um outro, lá em 1850, novamente, uma legislação educacional, né, que tornou gratuitas as escolas primárias e as escolas secundárias, né, mas também excluindo os escravos, excluindo os negros, né. Então você tem, assim, esse processo no Brasil, ele é muito forte. Então nós só vamos ter uma garantia educacional, independente da raça, da cor, do credo, efetiva e fundamentada na nossa Constituição de 1988. Então, assim, em termos civilizatórios, Lincoln, a nossa temática ela é muito recente, né? E para fazer um link aqui à chamada inicial que o Thiago fez sobre o que está acontecendo, por exemplo, nos Estados Unidos. Talvez para a gente entender, a gente pode assistir, por exemplo, o filme Malcolm X, por exemplo, né, o Malcolm X. Todo um processo de lutas que aconteceu nos Estados Unidos na década de 50, na década de 60, para as garantias, os direitos civis, né? Porque os Estados Unidos, ele nasce, né, na ideia da liberdade, né? Mas os negros, eles estavam excluídos dessa liberdade. Se vocês pegar alguns estados do sul dos Estados Unidos, né, até a década de 40, de 50, quando tem todo esse movimento pelos direitos civis, você tinha a escola para branco e escola para negro. Você tinha nos ambientes, né, num restaurante, numa padaria, numa lancheria, que negro não podia entrar naquilo. E aquilo tudo estava regulamentado em leis, inclusive, né? Então, em 1964, você tem o presidente, se não me falha a memória, o Lyndon Johnson, que assina, né, essa garantia dos direitos civis a toda a população. Né? Então, mas isso não aconteceu, é importante a gente destacar que isso não aconteceu de forma espontânea, né? Isso não aconteceu, essa mudança na sociedade, não aconteceu de forma, algumas pessoas, não, vamos dar o direito. Não, foram movimentos organizados, foram lutas, foram várias questões
judiciais, inclusive, né? A primeira negra que consegue na justiça o direito de estudar numa escola branca e um juiz emite agora me fugiu o termo, pedindo para que 2 policiais do FBI acompanhem ela na escola, para que ela não seja agredida. Então, assim, são vários elementos da luta que é uma construção, né, de um povo, né? Então isso faz parte do processo civilizatório e faz parte dessas tensões, né? Sim, respondendo a pergunta do Lincoln, eu concordo plenamente, não tenho a menor dúvida que o caminho é pela educação. Agora, se a gente parar para pensar, é um ciclo muito grande até a gente conseguir dar a volta. Vamos pensar assim, hoje nas escolas, eu acredito, assim, quase que 100% que a educação ela está voltada para combater a discriminação em todas as suas formas. Mas se a discriminação ainda existe, é porque aquela criança, aquele adolescente está carregando isso do ambiente familiar. E aí o professor trouxe o exemplo dele, né? Que se lembra dos avós, dos pais, e acho que mais ou menos é uma história que se repete com todos. Então, eu acho que é um ciclo muito grande até a gente conseguir dar uma volta. Se nós temos na escola uma educação que ela é realmente focada no combate ao preconceito, esse preconceito continua existindo porque ele está em algum lugar, e eu acho que ele ainda está no âmbito familiar. Então você aprende, imagina uma criança que aprende na escola que não importa se você é branco ou se você é negro, todos são iguais, aí ela chega em casa e escuta a mãe, ou o pai, ou o avô, ou a avó, ou o vizinho, eu não sei, fazendo algum tipo de declaração condenando alguém pela sua cor, pela cor da sua pele. Imagina o conflito que não vai se instalando, né, na cabeça de alguém que está com seu caráter em formação. Então, eu acredito muito nisso. Eu imagino, assim, que se nós pegarmos a nossa geração aqui, nós 4 que somos os participantes do programa, creio que nós somos da mesma geração, eu acho que a gente já carrega muito menos preconceito do que nossos pais e nossos avós. Então, é por isso que eu digo, talvez daqui a algum tempo nós ainda tenhamos o racismo, mas dá para imaginar, talvez, que o impacto dele na sociedade, principalmente para as pessoas atingidas, ele seja um pouquinho menor do que ele ainda é hoje. Como eu disse, é um problema social que causa, eu tento me colocar no lugar de quem sofre um preconceito, e aí não só o negro, eu até anotei aqui, e está nas nossas perguntas também, que a gente elaborou para fazer para o professor, o negro, o pobre, o homossexual, o índio, o oriental, né? Então, tem muitas formas de preconceito, muitas formas de racismo, mas eu acredito que ele não vai desaparecer, mas casos extremos, casos tão delicados como a gente ainda vê, talvez futuramente eles sejam bem menos numerosos do que eles são hoje. Complementando o pensamento de vocês, é o seguinte, né? Ninguém nasce racista, como eu falei anteriormente, né? Isso parece que já está encravado na nossa cultura e é difícil de tirar ele, né? Aos poucos isso está acontecendo com os movimentos que vêm aumentando ao redor do mundo, no nosso país também, movimento antirracista, né? E só assim com a educação, como vocês citaram, né? Indo aos poucos, assim, difundindo nas salas de aula, difundindo conhecimento, mostrando que ninguém é mais do que ninguém. Aí sim a gente vai poder, né, tirar isso aí de uma vez por todas. Como citado também, né, nós 4 temos uma linha de pensamento que já não tem tanto preconceito assim como o pessoal das antigas, né? E acredito que isso vai mudando, né? Vai ser passado para os nossos filhos vai ser passado para os nossos netos, e daqui no futuro acredito que esse problema será menor, pelo menos eu assim espero. Claro. Lincoln, quer responder a sua própria pergunta? Assim, eu acho que é justamente essa questão cultural, né? E a exclusão na educação de antigamente, que o professor falou, a gente percebe que ainda esse tipo de exclusão, esse tipo de que eles faziam, exclusão racial de antigamente, ainda está presente na nossa sociedade, mas cabe a nós, as gerações futuras,
tá limando isso, né? De certa forma tá eliminando. Mesmo fazendo um gancho lá com o Guima, que ele falou no início, o futebol, aquela história de jogar a banana e os times, os clubes serem punidos por isso, eu acho que isso é um jeito, são ações que venham a mostrar o quão ridículo é isso, e que não tem sentido nenhum esse tipo de pensamento, esse tipo de sentimento ainda, preconceito, com alguém que tem um excesso de melanina na sua pele. Eu acho que assim, ó, só complementando a fala, agora que voltou pro futebol, eu acredito assim, ó, que a punição ainda é muito branda para quando isso acontece. Concordo. A punição ainda é muito pequena. Pelo tanto de fatos que ocorre, a punição tem que ser um pouco maior. De repente, fazer o clube, né, sair do campeonato, né? Uma punição severa, sim, para falar assim, ó, a gente não tolera mais racismo, não tolera mais preconceito. E enquanto isso acontecer, vai ser punido, né, vai ser incomodado e a gente não tolera mais. Só a partir daí que eu acho que vai ter algum significado essas punições, né? Por enquanto é muito pouco tudo que vem acontecendo. Talvez assim para contribuir também com o debate, assim, eu acho que é bem importante assim do ponto de vista formal. O que é o ponto de vista formal? Ou seja, você ter legislações, né? Você ter leis que punam isso, né? Que o Matheus comentou. E no sentido assim, no Brasil a gente tem uma evolução muito interessante, muito boa. Inclusive a Constituição de 1988 ela é muito elogiada nesse sentido, né? No sentido de garantir as liberdades individuais, né? No sentido tanto religiosa, tanto cultural, quanto racial, mas somente em 2003 que nós temos a inclusão propriamente dita de conteúdos, né, no material didático, de conteúdos que discutam isso, que debatam isso, né? Então vejam, você tem uma legislação, uma Constituição em 1988, uma legislação educacional de 96, e que ela começa a ser efetivada na prática com a discussão da história afro-brasileira, afro-indígena, a história local, a partir de 2003. Né? Então ele é um processo que vem sendo construído, né, nas nossas escolas e na nossa sociedade, na nossa cultura. Né? E é importante que isso a gente não perca, né? Esses avanços culturais, esses avanços civilizatórios, né? No sentido da convivência tranquila entre todos os povos, entre todas as etnias, entre todas as raças, credos, gêneros, né? Isso é um aspecto muito importante. Uhum. Eu acabei saindo aqui rapidamente da chamada, estou com problema de conexão. Eu não sei se o senhor já falou disso, professor, mas se falou, eu peço desculpas. Eu falei antes lá, comentei antes que eu achava até com um grau bastante elevado de confiança que hoje a escola realmente prepara as suas crianças e os seus adolescentes para que eles sejam combatentes do racismo e suas mais diversas formas. Senhor, e aí eu quero perguntar se o senhor concorda com isso realmente, que hoje nós temos uma educação realmente focada não só para essa, né, para todas as questões necessárias, mas especificamente no caso dessas, nós temos uma educação focada a preparar pessoas melhores para que elas convivam com as outras, independentemente das características físicas, de formação ou qualquer outra característica que seja. O senhor, que é um educador, acha que hoje a nossa educação, quando prepara a criança e o adulto e o adolescente, está preparando para ele não carregar consigo esse preconceito que às vezes está lá dentro de casa? Eu acho que sim, a partir da minha experiência e da minha vivência, né, a partir até daquilo que eu respondi antes, né, porque hoje nós temos garantias formais, né, nós temos resoluções, nós temos portarias que isso deve ser discutido e deve ser trabalhado,
né? Nós, por exemplo, no ensino superior, nós temos uma legislação que a gente tem que cumprir, que é a educação para a diversidade cultural brasileira, né? E ali a gente trabalha em todos os cursos, por exemplo, aqui da nossa faculdade, aqui em Barracão, nós temos uma disciplina que a gente apresenta a diversidade cultural do Brasil, né? Entendendo a composição, como é que é o povo brasileiro, né? Qual é a origem do povo brasileiro, essa matriz africana, essa matriz europeia, essa matriz indígena, né? Então, tudo isso compõe o nosso, digamos assim, o nosso caldo cultural, e isso precisa ser trabalhado na escola. E nos anos iniciais, no ensino fundamental, também há essas diretrizes educacionais. Então, da perspectiva legal, formal, nós temos essa garantia. E pela prática que eu conheço aqui dos nossos municípios, aqui no entorno, e creio que, acho que na grande maioria, isso é trabalhado. A escola, sem dúvida, ela vem fazendo um papel muito importante nesse quesito de tentar, né, eliminar o racismo, tentar eliminar os preconceitos, né, indo numa linha da garantia, né, das liberdades individuais, né. Então isso eu acredito que a escola vem fazendo um trabalho bem importante mesmo, né, nesse aspecto. Legal. Mas na questão educacional mesmo, na tentativa de combater o racismo, combater o preconceito geral, a questão da cota racial não instiga isso também? Tirando a parte, desconsiderando aquela herança, tudo aquilo que os antepassados sofreram e não tiveram acesso à cultura. Mas hoje, ao ver na cabeça de uma criança, será que isso aí, às vezes, acesso, uma cota, porque ele não é capaz? Tipo, será que isso não pode despertar isso na cabeça de um jovem, um adolescente? Sim, assim, ó, até tem eu trabalhei numa aula, isso, se vocês me permitem, um estudo, né, você tem três, melhor dizendo, você tem 4 formas de ver isso, né. Primeiro, para a gente entender qual é o contexto das cotas, né, de você ter essa forma, essa maneira, essa política pública, né, de você dar acesso a um determinado tipo de pessoa, né? Quando você cria uma cota, quando você cria uma lei, você está fazendo uma política específica para um determinado tipo de pessoas que se enquadram naquele perfil, naquele estereótipo, naquela etnia, naquela raça, enfim, né? E isso é uma prática que em vários países do mundo se adota, né? Próprios Estados Unidos têm essa política, né? De você, através de uma política pública, mitigar um problema histórico, né? Como a gente vem acompanhando aqui na legislação brasileira, enfim, garantindo a universalização. Como através do processo de você, da oferta do ensino público e gratuito no âmbito fundamental e médio, não tem garantido que na universidade pública você tem uma equiparação entre negros e brancos. O governo, há um certo tempo atrás, achou por bem criar uma política para tentar equiparar mais ainda essa distorção, né? E isso foi adotado em outros países também, né? Só para entender o porquê, né? O sentido. Se a gente é contra ou a favor, eu deixo que cada um avalie, cada um julgue, né? Só para a gente entender o processo, né? Mas assim, Lincoln, aí foram feitas pesquisas, né? E aí você tem 4 grupos de pessoas que aceitam, né? Tem 2 grupos que aceitam essa política e 2 grupos de pessoas que não aceitam. O primeiro que aceita, ele entende que isso é uma política que institui como uma justiça social, como uma equiparação de danos históricos, sim, enfim, né, nessa linha, né?
Inclusive, professor, só um adendo bem rápido, o próprio Supremo se posiciona dessa forma, né? O Supremo Tribunal Federal, ele já analisou a questão das cotas e a posição dele é nessa linha aí que o senhor acabou de mencionar, que é uma espécie de reparação, né? Exato, nessa linha, né? Aí você tem o próprio estigma dessa população, né, se colocando de certa forma contra. Isso é pesquisa, depois eu posso encaminhar para vocês o artigo aqui. Né? Se colocando contra pelo medo do estigma, ou seja, eu não consegui entrar na universidade pelo meu mérito, então eu fui beneficiado com uma cota. Então, de certa forma, eu sou um estudante, um cidadão de segunda classe, digamos assim. Né? Então, você tem esse estigma. Aí você tem um outro grupo de pessoas, aqueles que não são beneficiados. Por exemplo, os brancos da elite. Né? Você tem essas pessoas... Não, mas nós estamos sendo prejudicados agora porque existe uma política pública para negros de periferia. Né? Então você tem também esse grupo, né? E um quarto grupo que seria um aspecto que tanto nem concordam, nem discordam, né? Que é aquele grupo do tanto faz, né? Mas então fica muito claro, né? Que você tem uma parcela que acredita que aquilo é uma reparação, uma justiça social. Aí você tem um grupo que vai trabalhar nessa linha do estigma. Não, na verdade, eu entrei por causa de uma cota, e aquele grupo que é contra isso porque não beneficia ele, né? Então você tem mais ou menos, se a gente observar nas nossas conversas de amigos e conversas nas rodas de próprio bar, enfim, é mais ou menos por aí que se definem os três posicionamentos. Assim. É muito delicado, né? E você vê que daquela situação que gerou ali do vídeo que o policial, né? Que ele fala que ele está sendo sufocado, que ele fala que ele tá sofrendo, aí fica aquela situação, né? De que houve ou não houve a intenção, né? E isso aí foi o estopim para toda essa situação, né? Eu não sei, Link, se você chegou a ler alguma coisa, mas eu estava lendo uma matéria no meu país que eles, claro, depois do ocorrido, né, me parece que ele ficou aproximadamente 8 minutos, né, 8 minutos e 40 segundos com o George Floyd no chão ali, com o joelho no... Sim. Acho que foi isso, né, 8 minutos. Exato, foi alguma coisa assim que ele... E aí eles também traçaram um perfil do policial. Traçaram perfil não, mas o histórico dele, ele tem na ficha dele, digamos assim, eu não lembro, de 15 anos de policial, 20 anos de policial, não lembro bem ao certo, ele tem inúmeros casos de... que ele avançou o limite, digamos assim, o perfil. Professor, né? Oi? Não só ele, como o companheiro que estava com ele também. Os dois têm vários casos, inclusive, que eles, digamos que, abusaram da autoridade que eles tinham com a pessoa que estavam infringindo a lei, de repente, né? No caso do George Floyd, o que se tem é que ele tentou comprar algumas coisas com uma nota falsa. Isso não justifica a atitude do policial de maneira alguma. E talvez assim, eu observando, acho que vocês vão comentar depois ali, um vídeo que tá, até o Lincoln me enviou, que está repercutindo muito, de uma negra e uma branca discutindo, né? My point was that black kids in Chicago get killed every single day. Where is the Black Lives Matter in Chicago? Where are they? When black people kill black people, they don't come out and do this crap. The only time they do this crap is when a white person touches them. They're the racist. They are the racist. Because white cops, it's wrong for a white cop to kill a black person, that's for sure.
But if it matters, it should matter at all times. So what are you fighting for? What are you fighting for? You are not here to fight injustice. You're here to cause drama. Will be stop violence. It's not about blacks. In a unicorn world. That's not a unicorn world. Period. Okay, since you're so... You guys claim blacks are oppressed. I am black. I'm not oppressed. That's I am good for you. free. That's good for you. That's an individual person. What about a systemic issue? Where? I am black. I've always wanted to be. I have I do what I want. You have the skills. This is a country where you have the skills. You want to do what you want. You do it. Stop forcing on people to accept that they're oppressed. They are not. I am not oppressed. I am black. Stop making people accept that they're oppressed. You're forcing a rhetoric into your minds, which is not true. That's my point. Violence is wrong, period. It's not about blacks. You agree that whites kill whites too, right? Have you seen any white person coming out and saying white life matter or white thing? No, violence is wrong. They literally do all the time. Every time there's a Black Lives Matter protest, a white person... It's not a problem. It's a violence problem. The blacks kill blacks in black neighborhoods every single day. I've never seen a Black Lives Matter in those neighborhoods. Never. Never. You know what they say? When a black person kill a black in a black neighborhood, they come out and they say, when the police comes, do you know what they tell the police? Snitches get stitches. I know that. Okay. Snitches get stitches. But if a white person kill a black person, Black Lives Matter. Stop the hypocrisy. Nobody takes this seriously. Nobody. If it matters, it should matter in black neighborhoods. You start cleaning at home. Que eu imagino assim o que tem gerado todo esse processo, né? É essa forma branda como as instituições dos Estados Unidos têm julgado e têm condenado esses comportamentos racistas, né? É evidente que a problemática da criminalidade, da contravenção, enfim, de todos esses problemas, ele é um problema social e forte também lá, mas esses abusos, esses excessos, eles passam, de certa forma, impunes ou uma punição muito branda, né? Então, é aí que você acaba entendendo um pouco de toda a revolta que há, né? Exato. E curioso, coincidentemente, né, o meu nome vem do sobrenome do Abraham Lincoln, que é considerado o pai dos negros nos Estados Unidos, e desde aquela época você vê que eles tentam, seria a nossa princesa Isabel aqui no Brasil, de um jeito, a grosso modo falando, e eles tentam combater isso aí, o racismo, o preconceito, desde aquela época, e ele continua sendo forte até os dias de hoje, né? Sim. Mas é um processo, como nós falávamos antes, é um processo de construção das garantias civis, né? Quando a gente entende, por exemplo, o liberalismo, nós vamos olhar o liberalismo econômico, o liberalismo jurídico, né? Você vai entender das liberdades individuais em todos os âmbitos, né? E aí, em hipótese alguma, você pode ter alguma discriminação, algum tipo de preconceito por questões de raciais, de pele, de cor, de gênero sexual, enfim, né? Então isso é uma luta constante, né? E isso, Lincoln, assim, eu acho que cada vez mais, no meu entender, isso vai ficar mais forte. Porque nós estamos em uma sociedade que ela cada vez mais instiga as pessoas a serem o que elas bem entendem, o que elas bem entenderem ser, né? De você é livre para fazer isso, você é livre para fazer aquilo, né? Mas quando você vê esse tipo de situação, esse tipo de preconceito, as pessoas cada vez mais vão se revoltar com relação a isso, né? E é completamente compreensível essas manifestações violentas, né? Porque você tem, por um lado, um processo civilizatório que vai dizendo que você é livre para fazer o que bem entender da tua vida e ninguém tem nada a ver com isso, que é um processo do liberalismo, mas, por outro lado, você tem as estruturas sociais e econômicas e de preconceitos e culturais que não te permitem ser, né, que não te permitem essa liberdade. As pessoas vão se revoltar, as pessoas, né, isso é uma tendência, né, então
Eu acho que o mundo, ele tende a entrar cada vez mais num caldeirão em ebulição por todas essas questões. A gente vê que a questão da informação também, né? A maneira como ela se dissemina e a maneira como ela é exposta, isso aí tem uma influência muito grande. Citando o exemplo daquele vídeo ali que a gente compartilhou agora, daquela negra falando, né? Falou, olha quantos negros são mortos por negros em bairros que não se fala, quantos brancos são mortos por brancos e não se fala isso também. Então, a maneira como a informação é exposta também, isso aí, de certa forma, influencia. Mas esse pensamento de que o inverso pode acontecer também, né? Ao invés de a gente tentar ir limitando e resolvendo a situação, não. Vai crescendo cada vez mais e eu vou me colocando numa condição a qual eu me estabeleço numa sociedade e não admito que você tenha um preconceito comigo, mas possibilito ter o preconceito com o demais, porque a gente vê que o cara aquele negro, ou narigudo, ou o careca, o obeso, o gordinho. Então a gente ainda possibilita esse tipo de coisa, mas tem esse inverso também de que tudo possa ser disseminado de uma forma ao contrário, né? Sim. Sem dúvida, né? E novamente, talvez chover no molhado aqui, falar de processo educacional, mas é o elemento, assim, eu sou educador, né? A forma como eu vejo de transformação de uma realidade é você não ocultando isso. Ou seja, você tem que trazer isso para o nível, digamos, do consciente e tratar esse problema como um problema real e um problema que realmente existe, né? Porque se isso ficar velado e a gente fazer de conta que não há esse problema, ele nunca vai ser resolvido, né? Então... Talvez seja o grande problema, né? Achar que não existe porque é velado. Exato. Então, assim, aquilo que não aparece, né? Aquilo que não, digamos assim, aquilo que não é escovado a contrapelo, vamos dizer assim, né? Aquele tapete, aquela sujeira, aquela poeira que está lá embaixo, se a gente não fizer um processo de escovação, né? Isso não vai aparecer. E talvez o preconceito racial, o preconceito de gênero, ele é muito nisso, né? Porque ele é velado, né? A gente acha que não tem preconceito, né? A gente acha que talvez a gente é democrático, né? Mas a partir do momento que acontece comigo, aí eu não aceito, né? Eu não me permito, né? Então são reflexões para a gente pensar.